Olá, alunos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Samuel, novamente nesse novo normal. E hoje eu quero conversar com a galera do Santo Antônio, em específico, a galerinha do 9º ano da Escola Santo Antônio. E hoje a gente vai falar sobre Guerra Fria, tá bom? O nosso conteúdo do 9º ano. Então vamos lá? Vamos começar. Falar de Guerra Fria, eu preciso falar do que vem antes da chamada Guerra Fria, para a gente entender o que é essa Guerra Fria. Será que foi uma guerra que foi no inverno, que aconteceu no inverno, por isso tem esse nome de fria? Não, gente, a Guerra Fria vai ser uma guerra indireta, uma guerra ideológica, política e também econômica, tá bom? Ela não é uma guerra em si indireta. Mas, será que não houve guerra, conflitos bélicos, militares em si? Daqui a pouco a gente vai descobrir, tá bom? Então vamos iniciar aqui falando um pouco desse período, desse contexto que foi a Guerra Fria. Bom, gente, a Guerra Fria foi no pós-Segunda Guerra o momento, uma bipolaridade no mundo, isto é, duas potências vencedoras da Segunda Guerra. Essas potências vão conseguir acabar com os chamados regimes fascistas e nazistas, acabar com esses regimes totalitários na Europa, e aí vai se colocar uma nova ordem social e política no mundo, o chamado mundo capitalista e o mundo socialista. O mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e o mundo socialista liderado pela União Soviética, tá bom? E aí, nesse novo contexto, nesse período, eu tenho o chamado a nova ordem mundial, bipolar, de dois lados, brigando por essa nova política mundial, tá bom? E aí, lá nos Estados Unidos, eu vou ter a chamada doutrina Truman. Ela tem esse nome por conta do presidente dos Estados Unidos à época, ao contexto de pós-guerra. E o que é que o Truman vai falar sobre essa nova doutrina? Ele vai falar o seguinte: nós vamos caçar os comunistas, isto é, vamos caçar os soviéticos. Nós precisamos colocar o capitalismo em evidência, mostrar que quem ganhou o melhor sistema político para regir esse período do pós-guerra é o sistema capitalismo. O capitalismo, o sistema que visa o lucro. Então, eu vou ter essa doutrina que vai repudiar o que é o conhecido socialismo, tá bom? E aí, diante de todo esse contexto, eu vou ter alianças militares, tá bom? Tanto do lado capitalista quanto do lado soviético. E aí, percebam aí que eu coloquei aqui em 1949, no nosso slide, percebam as duas bandeiras, as duas publicidades a respeito dessas alianças militares. A primeira, a conhecida, que vai ser a de 1949, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar entre países capitalistas, tá? Sendo liderado pelos Estados Unidos e Canadá. E eles vão colocar essa proteção militar em todos os países do Ocidente europeu, tá bom? Então, essa bandeira azul com a estrela no meio é a publicidade, Ela é a bandeira, é o símbolo da OTAN, que vai ser uma aliança militar, tá? De proteção mesmo desses países capitalistas presentes principalmente na Europa. E aí, em contrapartida, a União Soviética não vai ficar de fora e vai criar o Pacto de Varsóvia de 1955 com o mesmo intuito de proteção militar e de união mesmo dos países socialistas, tá bom? E aí vai ser liderado, o membro maior é a União Soviética, tá bom? E aí ele tem o mesmo objetivo. Percebo aí a questão das armas na bandeirinha aqui da publicidade do Pacto de Varsóvia, da União Militar Soviética, as armas, toda essa simbologia que vai ser muito forte na Guerra Fria, tá bom? Toda essa questão simbólica, de propaganda mesmo, ela é muito forte durante
a Guerra Fria, né? Ela também é uma guerra simbólica, tá bom? Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Pensei em Segunda Guerra Mundial, né? Eu pensei nesse pós-guerra, como é que está a Europa? Depois de uma guerra mundial que matou milhões. Ora, está destruída, né? Só que no mundo capitalista ninguém vive sozinho. Nós precisamos de um mercado internacional, de concorrência. E aí os Estados Unidos vai ter a seguinte ideia, né? Criar um plano para ajudar esses países que foram destruídos durante a guerra. E onde vai ser o palco da guerra? Isso mesmo, na Europa. Então os Estados Unidos vai criar o chamado Plano Marshall, né? Que vai emprestar bilhões de dólares para como assistência econômica para esses países da Europa capitalistas, que vão aderir ao capitalismo na Europa, tá bom? Então, esse plano Marshall vai doar dinheiro, né? Ele vai investir em educação e ciência. Percebo, depois de uma guerra, olha no que esses países capitalistas vão investir em educação e ciência, tá? O que é fundamental para qualquer país que quer se desenvolver, tá bom? E aí, essa União Soviética também não vai ficar de fora, ela vai criar também um plano de economia, né, de ajuda mútua entre os países que vão aderir ao socialismo, né, se aderir a essa nova política soviética. Percebam o seguinte, quando os Estados Unidos têm algum plano, alguma política em prol do capitalismo, em contrapartida também a União Soviética vai ter uma nova ideia contra esse capitalismo. Então percebo, é uma guerra bipolar, ela é uma guerra também política, tá bom? Então eu faço uma determinada situação, o outro país em resposta também vai fazer, tá bom? Percebo sempre isso que eu vou comentar durante a aula, essa rivalidade política e ideológica entre os americanos, os Estados Unidos e a União Soviética, tá bom? E aí eu vou ter, nesse período também, né, o grande símbolo do que vai ser essa Guerra Fria vai ser a Alemanha, né? A Alemanha, ela vai ser um grande símbolo do que vai ser essa Guerra Fria. Ela vai ser dividida em 4 zonas, vamos para o mapa aqui, na Conferência de Potsdam, ela vai ser uma divisão da Alemanha e de Berlim, que é a capital da Alemanha, em 4 zonas de ocupação. Vai ser ocupada por quem? Pela União Soviética, que vocês vão ver aí em vermelho, pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Então são 4 zonas de influência dentro da Alemanha. Mas, Samuel, por que dividir a Alemanha no pós-guerra? Gente, vamos pensar o seguinte, essa Alemanha fez 2 guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Ela encabeçou, ela é à frente desse conflito bélico, né? Então, essa é a grande preocupação do mundo agora, é verificar,